E aí, pessoal? Bem-vindos de volta da Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas ideias de um cara que, olha, deu o que falar no século XIX, até hoje causa um rebuliço danado, Karl Marx. É isso aí. E você mandou pra gente um material super completo, viu? Com a vida, as teorias, o impacto, tudo sobre esse personagem tão importante. A nossa missão aqui é a seguinte: a gente vai tentar entender a essência do pensamento do Marx, sabe, o que realmente importa, e separar o homem, o pensador, de todas as interpretações que vieram depois. Tipo, a gente quer ir direto na fonte. É fundamental a gente ter essa clareza, né? Porque muitas vezes a gente acaba esbarrando em rótulos, em ismos, e perde de vista a complexidade do próprio Marx. Total. É como se a gente julgasse, sei lá, o próprio Jesus pelos atos de alguns grupos que se dizem cristãos, né? A gente tem que, além desses ismos, mergulhar na obra original para realmente entender o cara. Faz todo sentido. E aí que entra uma parada muito interessante. O próprio Marx se via como parte de uma linhagem de pensadores, né? Tipo, ele não surgiu do nada. Ele se colocava como herdeiro de Kant, Hegel, toda essa galera. Mas, ao mesmo tempo, ele dá uma guinada, né? Sim, total. Ele bebe da fonte, mas vai além, subverte as expectativas. E a influência do Feuerbach nesse processo é crucial. Interessante. Porque o Hegel colocava Deus e o Estado lá no topo, como as autoridades máximas. Aí vem Feuerbach e fala, peraí, quem cria a ideia de Deus é o próprio homem, né? Ah, E o Marx pega essa ideia e leva ela para outro nível, saca? Ele diz, não, não é só Deus, o Estado também é uma criação humana. E no centro de tudo, ele coloca o ser humano consciente de si como verdadeiro criador da sua própria história. A gente, juntos, molda nosso caminho. saímos dessa visão meio, sei lá, divina e colocamos o pé no chão. O ser humano no comando. Exatamente. E aí que entra a grande contribuição dele para o socialismo, certo? Porque, pô, no século XIX já existiam várias ideias socialistas rolando por aí. O que o Marx trouxe de novo para essa conversa? Ele trouxe uma parada muito importante: a sistematização. Ele pegou todas essas ideias que estavam meio soltas e uniu tudo numa teoria consistente, sabe? Não era só uma crítica à sociedade, era um chamado ação, um plano de ação concreto. Entendi. Tanto que o Manifesto Comunista, que ele escreveu junto com Engels, era um guia para a revolução, sabe? Tipo, vamos lá, galera, vamos mudar esse sistema. Já o Capital, que é a obra-prima dele, é uma análise profunda do capitalismo. Ele disseca o sistema, mostra como ele funciona por dentro e, de certa forma, prevê a sua superação pelo socialismo. A sacada do Marx foi essa: juntar política, filosofia e economia para entender o papel do ser humano na história e dar a ele as ferramentas para mudar a própria realidade. E é curioso, né? Porque por trás desse intelectual, desse cara que escreveu livros tão complexos, tinha uma pessoa real, com uma vida pessoal bem difícil. O material que você mandou menciona as dificuldades financeiras da família, a perda de vários filhos. Imagino que para ele não era só teoria, né? Ele sentia na pele as mazelas do sistema que ele criticava. Sem dúvida. É importante a gente ter essa dimensão humana, né? Não cair naquela caricatura do Marx como um intelectual frio e distante. Ele vinha de uma família burguesa, sim, mas enfrentou muitos perrengues financeiros, perder filhos, como aconteceu com ele, é uma tragédia imensa. E isso com certeza moldou a crítica dele ao capitalismo, essa preocupação com as condições de vida da classe trabalhadora. E a relação dele com a Jenny von Westphalen, a esposa, e o apoio do Engels foram essenciais na vida dele, tanto no lado emocional quanto no intelectual. Falando no Engels, essa parceria dos dois foi fundamental, né? O material destaca como eles se completavam. O Engels com uma escrita mais, digamos, fácil de ler, e o Marx com aquela profundidade analítica. E o Engels não só ajudava com grana, mas também com ideias. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra é um exemplo disso, né? O livro que escancarou as injustiças do capitalismo na época. Totalmente, eles formavam uma dupla imbatível. O Engels tinha essa capacidade de observar a realidade e descrever as injustiças de um jeito muito direto, sabe? Tipo, sem rodeios. E isso casava perfeitamente com a análise teórica mais elaborada do Marx. E depois da morte do Marx, foi o Engels quem organizou os volumes seguintes de O Capital. Imagina o trampo. Nossa, que responsa? Ele pegou as anotações, os rascunhos, tudo, e deu continuidade à obra. Isso mostra a força dessa parceria, né? E voltando um pouco para a formação do Marx, é interessante a trajetória dele, né? Bom, Berlim, contato com os jovens hegelianos, e a ruptura com o idealismo alemão, principalmente com Hegel, foi um marco na filosofia, não foi? Tinha até o Engels e o Bakunin nesse círculo intelectual. Era uma época de efervescência, sabe? Berlim era o ponte dos debates filosóficos. E essa crítica dos jovens hegelianos, com Marx na linha de frente ao Hegel, marcou o fim de uma era no pensamento alemão. O Marx tinha sido influenciado pela dialética hegeliana, né? Aquela ideia de tese, antítese, síntese, o conflito como motor do progresso. Só que ele rejeita o idealismo do Hegel. Essa visão de que a realidade é, no fundo, uma ideia. Que aquela frase famosa dele: os filósofos até agora interpretaram o mundo de diversas maneiras. A questão é transformá-lo. Resume bem essa mudança de foco. Não basta entender o mundo, tem que meter a mão na massa e mudar ele. E essa mudança de foco se concretiza no que a gente chama de materialismo histórico, certo? A ideia de que a história é movida pela luta de classes. O Manifesto Comunista já abre com aquela frase.
A história de toda a sociedade até hoje é a história das lutas de classes. Como a gente pode entender essa perspectiva? O materialismo histórico, basicamente, argumenta que o que move a história, que está na base de qualquer sociedade, são as condições materiais de existência, ou seja, a forma como as pessoas produzem e reproduzem a sua vida, como elas trabalham, como elas se alimentam, como elas se organizam. E a partir dessa base material se constrói tudo o resto, as leis, a política, a cultura, a religião, a filosofia, tudo. E dentro dessa estrutura, as relações de produção, ou seja, quem trabalha para quem controla os meios de produção, inevitavelmente geram conflitos entre as classes sociais. E essa luta de classes é o motor da história, a força que leva às transformações sociais. E aí a religião entra numa perspectiva bem específica, né? A famosa frase do ópio do povo. Mas o material que você me mandou faz uma ressalva importante sobre o contexto dessa crítica. Essa frase é muito mal interpretada, sabe? Muita gente usa lá fora de contexto. Para Marx, a religião não é simplesmente uma invenção para enganar os outros, ela é um reflexo de um mundo de ponta cabeça, de sofrimento, de opressão. A religião oferece um consolo, uma esperança em outro mundo, justamente porque este mundo aqui é tão difícil, né? Então ela é ao mesmo tempo uma expressão desse sofrimento real e um protesto contra ele. Ela é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração. E a luta contra a religião, para Marx, é na verdade uma luta contra as condições sociais que a tornam necessária. Faz sentido. E junto com essa crítica do sistema, tem o conceito de alienação, que é central na análise do Marx sobre o capitalismo, né? O trabalhador se sente estranho em relação ao próprio trabalho, ao produto que ele cria. Me explica melhor isso. A alienação é uma das críticas mais profundas do Marx, sabe? Ele descreve como, no capitalismo, o trabalhador se sente alienado em relação a 4 coisas principais. Ao produto do seu trabalho, que não pertence a ele, ele produz, mas não é dele. Ao próprio ato de trabalhar, que vira uma atividade forçada só para sobreviver e não uma realização pessoal. A sua própria essência humana, aquilo que ele chamava de vida espécie, a capacidade de criar, de se relacionar socialmente de forma livre, e aos outros trabalhadores que viram concorrentes em vez de parceiros. Caramba, é pesado isso. Pois é. E a raiz dessa alienação, segundo Marx, está na exploração do trabalho não pago, na mais-valia. É a essência invisível do capitalismo. A mais-valia, essa diferença entre o valor que o trabalhador produz e o salário que ele recebe, né? Essa parte que vai para o bolso do capitalista. Exatamente. A mais-valia é o cerne da exploração no capitalismo, na visão do Marx. O trabalhador, ao usar a sua força de trabalho, cria um valor maior do que o valor da sua própria força de trabalho, que é o salário. E essa diferença, esse trabalho não pago, é apropriado pelo capitalista como lucro. É essa dinâmica que leva à acumulação de capital e, consequentemente, à alienação do trabalhador. Tipo, a base do lucro para Marx é essa pegadinha do trabalho não remunerado. É isso aí. Mas agora a gente precisa falar de um ponto que o material levanta, é a questão do marxismo, entre aspas. Porque, o pensamento do Marx foi interpretado e aplicado de maneiras tão diferentes ao longo da história, algumas bem longe do que ele imaginaria, né? Com certeza. Usar o termo marxismo é tão complicado quanto usar o termo cristianismo, né? Tem um monte de interpretações, algumas até contraditórias. A ideologia de estados comunistas, como a União Soviética do Stalin, por exemplo, é uma leitura rígida, opressiva, que o Marx provavelmente teria odiado. A grande contribuição dele foi o método de análise, sabe? Um olhar crítico sobre a economia, a política, a história, um método dialético aberto, que estava sempre em processo de tese, antítese, síntese. Engessar isso numa doutrina fechada vai contra o espírito do próprio Marx. E aí a gente vê essas adaptações do marxismo em diferentes contextos, né? Tipo, o Mao Tse-tung na China, que focou no campesinato em vez do proletariado industrial. Pois é. A China era uma sociedade agrária, bem diferente da Europa industrial que o Marx analisou. A adaptação do marxismo feita pelo Mao, com foco na luta dos camponeses, mostra essa maleabilidade das ideias do Marx. Mas também levanta a questão, até que ponto essas adaptações se afastam do original. Importante estudar isso, mas sempre com um olhar crítico, separando o joio do trigo, digamos assim. E mesmo na Europa Ocidental, depois da Segunda Guerra, o marxismo teve um impacto forte na academia, né, com figuras como Lukács e Gramsci trazendo novas perspectivas. Sim, o marxismo e suas variações influenciaram muito o pensamento europeu do século XX. A ideia de marxismo ocidental surgiu para contrapor essa visão mais dogmática e explorar as nuances do Marx em relação à cultura, ideologia, poder. A noção de hegemonia cultural do Gramsci, por exemplo, é genial. Ela mostra como o capitalismo se mantém não só pela força econômica, mas também pela internalização dos valores burgueses como se fossem um senso comum. Mesmo com a queda do Muro de Berlim, o marxismo continuou sendo uma referência importante. E até a crise de 2008, aquele terremoto financeiro, fez muita gente reler o Marx, né? Parece que ele ainda tem muito a dizer sobre a nossa sociedade. Com certeza. O material que você mandou termina com uma provocação. O Marx continua relevante para a gente entender o capitalismo no século XXI, naquela frase dele.
Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas pelo contrário, o seu ser social que determina sua consciência. Nos faz pensar sobre a relação entre as estruturas sociais e o nosso pensamento. No mundo com tanta desigualdade e crise, o Marx ainda tem muito a nos ensinar. A gente mergulhou fundo no pensamento do Karl Marx, né? Desde as raízes filosóficas até as críticas ao capitalismo e o impacto que ele tem até hoje. E a gente espera que essa conversa tenha te dado não só informação, mas também insight sobre a complexidade e a relevância das ideias dele. E que te inspire a continuar pesquisando. Exatamente. E para a gente terminar com aquela pulga atrás da orelha, pensando na análise do Marx sobre a luta de classes, o poder econômico e todas as interpretações e aplicações das teorias dele, qual você acha que é o principal desafio para a gente construir uma sociedade mais justa e igualitária hoje? Fica aí a reflexão. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.